Olá pessoal, isso aí, voltamos então para trabalhar agora somente os artigos 83, 84 e 85, nos quais eu vou falar, os quais falam sobre a questão da viagem, tá? Vamos lá então. São artigos fáceis, porém principalmente no 83 eu quero fazer algumas anotações para a gente, é como se estivéssemos desmembrando, né, o artigo 83 e colocando em outras palavras, por quê? Porque as questões elas fazem lá um joguinho de palavras e tal para te confundir, então vamos tentar melhorar essa compreensão do 83, tá? Bom, artigo 83 diz, portanto, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial, tá? Parágrafo 1º, a autorização não será exigida quando são dois casos: tratar-se de comarca contígua, vizinha, portanto, da residência da criança, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Tá? Então, aqui é se incluída na mesma unidade da federação. Se for contígua, mas passar de estado, daí não pode. De ascendente ou colateral maior. Desculpa, B, a criança estiver acompanhada. De ascendente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. E 2, de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. E o parágrafo 2º, a autorização judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder a autorização válida por 2 anos. Ok? Bom, a princípio, o artigo é tranquilo, é fácil, né? Mas eu sei que ele gera bastante dúvida. Muitas pessoas às vezes se confundem, então eu vou fazer algumas anotações aqui para a gente reforçar a compreensão do artigo 83. Primeira coisa, ele vai disciplinar somente a possibilidade de viagem para fora da comarca, no caso de residência, no caso da criança. Tá? Então, o que ele está disciplinando? A possibilidade no caso de viagem, né? Possibilidade de viagem para fora da comarca de residência, tá? No caso da criança. No caso da criança. Tudo bem? Então, ele está regulamentando uma situação para o caso específico da criança. Isso quer dizer o quê? Que o artigo exclui os adolescentes. Em outras palavras, eu também posso entender que aqueles que são adolescentes, portanto, os maiores de 12 anos, vamos colocar aqui, né, para deixarmos bem detalhado, maiores de 12 anos. Os maiores de 12 anos vão poder, portanto, viajar, né, transitar por todo o território nacional sem autorização dos pais ou responsável. Ok? Então, podem transitar livremente. Ok? Então, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou desacompanhada do responsável, sem expressa autorização judicial. Tá? Aí a autorização não será exigida. Ainda refere-se à criança. Quando trataste de comarca contígua e tudo bem. E a criança, quando a criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, comprovado documentalmente parentesco, ou de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Okay? Então, no caso do adolescente, nada disso é necessário. Ele pode, então, transitar livremente pelo território nacional. Okay? Nacional, porque a gente está falando de viagem em território nacional nesse momento. Tá? Então, esse, no caso dos adolescentes, dos maiores de 12 anos. Fácil. E os menores de 12 anos, portanto, as crianças, elas vão depender de autorização judicial para viajar. Tá? Então, se vai viajar para fora da cidade sem os pais ou responsável, precisa de autoridade judicial. Tá? Então, para fora da sua cidade.
Não está acompanhado. Não está acompanhado. Está sem os pais e sem o responsável. Precisa de quê? De autorização judicial. De autorização judicial. No caso de estar acompanhado, mas não ser dos pais ou do responsável, aí a gente volta lá para reforçar. A criança, ela está acompanhada, tá? Não é dos pais nem do responsável. Ela está acompanhada. No caso daí não vai precisar de autorização judicial. Olha lá, não será exigida quando? Não será exigida quando a criança estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior. Tá? Então, tá lá. Ela pode estar acompanhada de um tio, ela pode estar acompanhada de uma avó, até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. Esse comprovado aqui, ó, é óbvio, é obrigatório que seja comprovado, né? Não tem como a gente imaginar, então, uma situação em que a pessoa somente fala que é tio ou que é avó, enfim, ok? Ou então de pessoa maior expressamente autorizado pelo pai. Quando ele fala pessoa maior, é qualquer pessoa maior de idade, só que tem que ter sido autorizado expressamente pelo pai, mãe ou responsável. Tá? Então aqui, no caso da comprovação, isso também chama, vamos dizer assim, isso também chama atenção. Bom, antes de qualquer coisa, comarca contígua, né? Então, se a criança vai sair da cidade dela e vai para a cidade vizinha, o que acontece? Aqui nós temos muitas vezes aquelas circulares, os ônibus de linha, que já fazem esses trajetos, né? Então pode ser utilizado inclusive esse transporte, não tem necessidade de autorização, nada. Então a criança pode fazer, desde que aqui não seja um outro estado. Se houver mudança de estado, tá? Então se eu estou aqui, fronteira do estado, sei lá, do Paraná com o estado de São Paulo, aí não pode, porque daí ela é contígua, mas aqui eu já tenho uma outra unidade da federação. Tá? Então entra naquele caso de necessidade de autorização também, ok? Então não é difícil o artigo, mas é bom explorar possibilidades. Agora, vamos supor que a criança viaja acompanhada da mãe. Tá? Então eu tenho lá a criança acompanhada da mãe, ok? Bom, beleza, a mãe diz que é mãe, só que ela não consegue comprovar. Então, quando a mãe, por exemplo, vai embarcar com a criança, vai estar lá pegando um ônibus, etc., a documentação tem que ser apresentada antes do início da viagem, antes do embarque, ok? Então, comprovação antes do embarque. Se não comprovar, não pode embarcar. Comprovação antes do embarque, tá? Bom, nesse caso, Vinícius, essa comprovação seria o quê? A partir de documentação original, tá? Então, documentação original. Então, vamos supor que a mãe tenha documento original dela, tem lá, sei lá, uma CNH, tem documento que tenha documento de identidade ou CPF, enfim. Ela comprova. E da criança ela tem, sei lá, uma cópia simples da certidão de nascimento. Não vai poder, tá? Então esse documento é o documento original, então não vai poder com a cópia simples da certidão de nascimento. Uma outra coisa importante a criança, de repente, a mãe está portando carteira de vacinação da criança. No estado de Santa Catarina, tem jurisprudência do Tribunal de Justiça permitindo que seja comprovada, então, a partir de carteira de vacinação, tá? No estado, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Sergipe, não. Aí eles não permitem, tem jurisprudência mostrando que não considera válida como documento original da criança, do filho, a carteira de vacinação, tá? Para comprovação, portanto, da filiação e tal. Então, aí vai depender de jurisprudência. Mas a regra é documento original, ok? Documento original, tá? E aí, se não for comprovado, então não vai poder embarcar. O correto é até que as autoridades estejam preparadas para acionar o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar tome as providências, até porque todas essas regras e leis de prevenção, essas normas, elas servem justamente
para proteger a criança e para impedir casos de fuga, impedir casos de tráfico de crianças, de sequestros, etc. Tá bom? Bom, voltando lá nas nossas anotações, vamos supor que a empresa permita, então, que a mãe embarque ou o pai embarque com a criança sem a documentação comprovada inicialmente. Porque a mãe fala, lá depois, quando eu chegar, eu vou conseguir comprovar, porque meu marido vai apresentar o documento, etc. Não pode, tá? A documentação original tem que ser apresentada previamente. Caso a empresa permita, ela incorre lá na infração do artigo 251 do ECA. Então, ela vai cometer infração e vai poder ser penalizada por isso. Você dá uma olhada lá no artigo 251, ok? Fácil, não tem dificuldade. Artigo 84. Agora é quando se tratar de viagem ao exterior. A autorização é dispensável, se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável, ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Tá bom? Esse já é bem mais fácil, né? Esse é um artigo bem mais tranquilo, ele vale para todos os menores de 18 anos, então todos vão depender de autorização. Por quê? Vejam, quando se tratar a autorização é dispensável, né? Se a criança ou adolescente. Então, ela é dispensável nessas condições. Via de regra, a autorização é obrigatória para o menor de 18 anos. Então, a regra, na verdade, é a autorização para menores de 18 anos. Quando que ela é dispensável? Ela é dispensável se estiver acompanhado de ambos os pais ou um dos pais autorize expressamente, e aí tem uma condição também, o documento da autorização é com firma reconhecida, tudo bem? Só que a gente tem uma terceira situação, quer ver? Olha lá, esse artigo aqui, esse artigo é de uma resolução do CNJ, tá? Então, resolução é a resolução 131 de 2011, Conselho Nacional de Justiça, ok? Em que ele regulamenta o caso também. Então, lá no artigo 1 da resolução, no artigo 1º, né, é dispensável a autorização judicial para que crianças e adolescentes brasileiros residentes no Brasil viajem, residentes no Brasil, tá? Viagem ao exterior nas seguintes situações: em companhia de ambos os genitores, em companhia de um deles, desde que haja autorização do outro com firma reconhecida. Até que o ECA trabalha. Então vem um terceiro caso que não tem no ECA: desacompanhado ou em companhia de terceiros maiores e capazes, designados pelos genitores, desde que haja autorização de ambos os pais com firma reconhecida. Então aí com a criança mais um outro adulto, um terceiro maior, e esse adulto tem que ser capaz, né? Ele vai ser designado pelo genitor, só que aí a autorização tem que ser de ambos os pais com firma reconhecida, e não só de um dos pais. Bem, então esse é um terceiro caso que não está no ECA, mas é interessante nós sabermos. E se você quiser saber um pouco mais sobre autorização para viagem internacional de crianças ou adolescentes brasileiros, só que são residentes no exterior, deixei aí o artigo 2º, ok? Bom, voltando aqui, o artigo 85, sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, isso também para evitar o quê? Tráfico de menores. Então, isso para evitar tráfico de menores. Tranquilo, gente? Vamos só dar uma analisada como caem, então, essas questões em provas. Coloquei alguns exercícios aqui. Então fala lá, Maria, mãe de João. Aqui eu vou trabalhar crianças não só sobre, na verdade, questões sobre o que nós vimos, tá? Modelos de questões sobre o que nós vimos, não necessariamente sobre essa aula de agora. Pode abranger as aulas anteriores sobre prevenção também. Maria, mãe de João, criança com 9 anos de idade, que está na guarda de fato da avó paterna, Luísa, almeja viajar com o filho, que já possui passaporte válido para os Estados Unidos. Para tanto, indagou ao pai e à avó se eles concordariam com a viagem do infante, tendo o primeiro ano ida e a segunda não. Então, a avó não
concordou, pelo fato de o neto não estar com boas notas na escola. Preocupada, Maria procura orientação jurídica de como proceder. À luz do ECA, né, assinale a opção que indica a medida que deverá ser adotada pelo advogado de Maria. Então, o que Maria tem que fazer? Ingressar com a ação de suprimento do consentimento do pai e da avó materna, não é nada disso. Tem que solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem acompanhada de cópias dos documentos dele, pois a criança já possui passaporte válido, não é esse o procedimento. Ingressar com ação de guarda, nada a ver. Solicitar que o pai faça uma autorização de viagem com firma reconhecida, pois a criança já possui passaporte válido. Perfeito. Então é o procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós acabamos de ver isso. Uma outra questão diz, o Hotel Botanique recebeu o casal de namorados Júlia e Matheus como hóspedes durante um feriado prolongado. Júlia tem 15 anos e Matheus 18, olha que belezinha, né? Tua filha com 15 anos e já viajando com o namorado para hotel e tudo mais, imagina. Motivo pelo qual a adolescente foi admitida no estabelecimento por estar acompanhada de uma pessoa maior de idade. O estabelecimento, então, ingênuo, foi lá e, opa, tá com uma maior, beleza, pode ficar à vontade aqui. Com base no caso apresentado, a partir do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção correta. Letra A. Trata-se de infração penal, motivo pelo qual, sem prejuízo da pena da multa aplicada ao estabelecimento, o funcionário responsável pela admissão da adolescente está sujeito à responsabilidade criminal pessoal. É uma infração sim, gente, mas não é uma infração penal, ok? Então, não é essa a infração penal aqui, é uma infração administrativa. Trata-se de prática cotidiana, sem implicações administrativas? Não, com implicações. Trata-se de infração administrativa? Sim, sujeitando-se à aplicação de pena de multa, à hospedagem de adolescente desacompanhado dos pais, responsáveis ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária. Perfeito, essa infração você vai encontrar lá no artigo 250 do ECA. Tá? No artigo 250 do ECA, portanto, é a alternativa C. Já vimos isso numa aula anterior aí. 3. João e Maria, ambos adolescentes com 17 e 16 anos, ou seja, adolescentes menores de idade, mesma coisa, eles foram lá, viajaram, etc. e reservaram um hotel. Olha lá, o jovem casal elege a armação dos Búzios, no estado do Rio de Janeiro, e efetua a reserva por telefone lá, em uma pousada do balneário. Então, 2 adolescentes, okay? 2 menores de idade. Considerando a normativa acerca da prevenção especial contida no ECA, assinale a afirmativa correta. Será que esse casalzinho pode se hospedar ou não na pousada? Não pode, não é? Então, qual é a resposta? O casal poderá hospedar-se, não, está meio zoada a questão aqui, vocês desculpem, gente. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe apenas a hospedagem de crianças e adolescentes em motel? Não. Em hotel, pousadas. A proibição da legislação especial refere-se apenas às crianças, não, adolescentes também. O titular da pousada ou de um de seus prepostos pode, legitimamente fundado na legislação especial de tutela da criança e do adolescente, negar-se a promover a hospedagem do jovem casal, já que ambos estão desacompanhados dos pais ou responsável e desprovidos igualmente de autorização específica exigida pelo ECA. Então está aqui o procedimento, é a letra D, também não tem dificuldade, ok? Fácil também. Depois, a outra questão mais ou menos parecida também, a Juliana, estudante de 17 anos, em comemoração de sua recente aprovação no vestibular de uma renomada universidade, saiu em viagem com Gustavo, seu namorado de 25 anos, e ele é funcionário público federal, olha só, hein? Então tá com Deus, né? Pode, à vontade, não é bem assim. Acerca de possíveis intercorrências ao longo de viagem, é correto afirmar que Juliana, por ser adolescente, independentemente de estar em companhia de Gustavo, maior de idade, não poderá se hospedar no local livremente, por eles escolhidos, sem importar expressa autorização de seus pais ou responsável. Perfeito, já é a alternativa A, ok? Então, mesmo que esteja lá com o cara que é namorado, que tem 25 anos, que é funcionário público federal, que diz amar e cuidar da pessoa para sempre, da Juliana, ela não vai poder se hospedar com essa pessoa maior sem autorização dos pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe para crianças e adolescentes de forma expressa. Bom, essa aqui nós vimos também, né? Venda de fogos de artifício é proibida de qualquer natureza ou potencial? Não. A venda de fogos de artifício é proibida, exceto aqueles de potencial reduzido, tá? Então, essa não é de qualquer natureza ou potencial, então não pode ser essa. As de potencial
reduzido, que não vá causar dano físico para a criança, etc., esses podem ser vendidos. O consumo de bebidas alcoólicas, bem, na verdade, proíbe a venda, né, de bebidas alcoólicas, não tem como proibir o consumo, fica meio complicado. Aí é um dever dos pais, né? A venda de bilhetes lotéricos e equivalentes, perfeito, tá lá, venda de bilhetes lotéricos e equivalentes. Tranquilo, gente? É isso. 5 exercícios para nós vermos como eles aparecem aí nas provas. Nós acabamos essa parte de prevenção e agora a gente segue aí com o Estatuto da Criança e do Adolescente para falar sobre algumas políticas de cuidado, acompanhamento do menor. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.